devemos buscar o Senhor? Vamos ver que há muitos momentos, mas uma mesma maneira de buscar o Senhor, nosso Deus. E aí, para enfatizar o que eu fiz essas perguntas, as indagações, Jeremias diz lá no capítulo 29, versículo 13, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. A pergunta que está em volta do texto é porque, às vezes, nós não conseguimos inclinar o nosso coração por completo diante do Senhor. O cantor sabe diz: quando tudo perante o Senhor estiver. Parece que a gente retém alguma coisa. Parece que há uma dificuldade em nos colocarmos em prontidão, estarmos ali por completo. Aleluia. Mas é interessante nós analisarmos um pouco esse contexto em que Daniel está. Daniel estava em cativeiro. O justo Daniel, o sábio Daniel, o Daniel usado por Deus, estava sim em cativeiro juntamente com Israel. Glória a Deus por isso. Porque não necessariamente estando passando alguma provação na vida, é sinal que, aleluia, Deus está nos castigando. Às vezes Deus nos coloca ali para exemplo, para ensinar, né, para através dessa situação moldar alguém, que foi o caso de Daniel. Daniel está sofrendo o cativeiro juntamente com toda a nação de Israel. E Daniel, como um bom leitor da Bíblia, no capítulo 9, no versículo 10 a 2, a Bíblia diz que Daniel encontra a parte da Escritura que diz que o cativeiro da Babilônia iria durar 70 anos. E eu já começo a dizer nesta noite que a circunstância era essa. Porém, Daniel buscava o Senhor pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outra fonte, meus irmãos, em nossos dias, ou na atualidade, ou em qualquer situação, que nós podemos encontrar alento para as nossas almas, senão na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela vivifica o homem. A palavra de Deus, ela traz o que está no coração do homem. E eu dizia ontem que não somente o pensamento que está no ato, está naquilo que se quer, mas a intenção daquilo que se quer. Ou seja, se eu cavar um buraco bem que assim, qual é a intenção de eu cavar esse buraco? A Bíblia sonda até a intenção daquilo que se faz. O pensamento e a intenção, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o texto sagrado diz que ele provavelmente encontrou nos livros dos profetas, porque os profetas, como Jeremias e outros, profetizaram o cativeiro babilônico. Glória a Deus por isso. Eu começo a dizer a você que não tem como nós buscarmos a Deus se não começarmos pela primazia da palavra do Senhor. Daniel nos mostra que ele só partiu para a oração mediante uma informação divina, mediante uma revelação daquilo que tinha sido dito pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muitos de nós às vezes abrimos campanhas, mas antes de abrir uma campanha, nós passamos dias pedindo que o Senhor confirme a campanha, porque senão não faz sentido abrir uma campanha em que Deus não está conosco no meio da campanha. Então Daniel está buscando, ele encontra nos livros a data precisa, e a partir de então que Daniel se coloca na posição para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele nos ensina que ele não andava jogando palavras ao vento. Paulo sabia o que ele estava fazendo para o reino de Deus. E uma coisa boa é um crente informado, irmão. Porque o crente informado pela palavra, ele não dobra seu joelho em vão. O crente informado pela palavra, ele não abre a sua boca, aleluia, em vão. Não, ele sai com direção do Espírito Santo de Deus. Ele encontra a resposta dos céus nas suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel é um grande exemplo disso. Neemias, quando traz a
terceira leva. Porque Esdras, ele traz as duas levas de cativos da Babilônia. Esdras. Mas Neemias traz a terceira leva. E quando Neemias traz a terceira leva, Neemias também traz um livro da lei do Senhor. E se você acompanhar comigo, Neemias, capítulo de número 8, você vai perceber que ele lê o livro, ele lê a palavra do Senhor mediante os ouvidos do povo. Sabe o que é, irmãos? A gente ouvia a voz de Deus através da palavra. Você sabe o que é a palavra ser ministrada e não ser a voz do pregador que está anunciando, mas você sentir Deus bradando dentro do teu coração, porque a inclinação da tua alma está para receber a palavra do Senhor. Israel estava tão agora, depois do cativeiro, depois que ela sofreu, irmãos, em que circunstância nós estamos buscando a Deus? Agora Israel vem voltando do cativeiro, a terceira leva, e agora Israel está de prontidão. Neemias capítulo 8, versículo 3. De manhãzinha, da subida da alva, até meio-dia em pé. E a palavra, eu acredito que eles estavam saboreando, dizendo que palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade de eu estar aqui em Jerusalém, ouvindo, aleluia, o escriba pregar a tua palavra para mim. Sabe o que é que eu acho interessante? Não houve rebelião. Não houve revolta contra a palavra, não quiseram matar o profeta que estava anunciando, não murmuraram contra a palavra do Senhor. E deixa eu lhe falar uma coisa, a palavra não mudou, a palavra era a mesma, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que é que o sábio diz? A alma sedenta, todo amargo é doce, mas a alma farta, ela pisa o favo de mel. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, meus irmãos, nós temos que aprender a buscar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que aprender a humilhar nossa alma diante do Senhor nosso Deus. Mas eu encontrei muitas circunstâncias em que os homens conseguiam chegar com o seu inteiro coração diante de Deus, mas não encontrei. As poucas vezes que eu encontrei foi como, por exemplo, Jó. Jó é um homem que nos surpreende, porque em todo momento Jó se deleitava em Deus. Aleluia. E nós encontramos pouquíssimos homens na Bíblia que têm a capacidade de, nos momentos de bonança, em um momento em que você está regozijando em força, nos momentos em que você está saudável, nos momentos em que você está altamente inteligente e intelectual, se deleitar, dizer, eu vou me humilhar na presença de Deus. Não há uma necessidade, a alma diz, não há uma necessidade. A necessidade é do deleite. Oh, glória a Deus. Porém, a situação é essa. Oh, glória a Deus. Mas o mais importante é buscar a Deus. É quem tem solução para resolver a causa. Porque o pior é não buscar a Deus. Mas buscar a Deus, independente das circunstâncias, é a melhor situação que deve ser feita. É interessante, o mais interessante ainda é que todos entendiam o sentido. Neemias, capítulo 8, versículo 8. Todos entendiam o que estava sendo dito. Você sabe por que entendiam? Deixa eu falar para você. O versículo 3 nos revelou que todos estavam com seus ouvidos atentos ao que se estava pregando. Versículo 8 diz que todos entendiam o que se estava pregando, porque os seus corações estavam inclinados para receber a palavra de Deus. Eles estavam sedentos, como aquele salmista que disse que eu estou sedento pelas águas, como o corvo, né? Oh, glória a Deus. Ei, irmão, é diferente o crente sedento, irmão. O crente sedento, ele dá glória, ainda que o irmão diga, te converte, mas glória a Deus, aleluia, oh glória. Glória a Jesus. Israel está desse jeito. Ela agora entende o que está sendo dito. Se você olhar o contexto anterior, pregava-se a Israel, se converte Israel, e eles diziam, esse homem está mandando nós se converter, vamos matar ele, vamos jogar ele numa cova, vamos expulsar ele daqui.
Eles eram contra a palavra de Deus. Eles não queriam entender como é que é, rapaz. Você está mandando nós irmos atrás de Nabucodonosor, nos rendermos a ele. Mas agora não. Depois que a voz de Deus foi falada e foi rejeitada, foi eles ao cativeiro e agora voltaram. Agora eles estão em pé ouvindo a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu lembro que quando eu passei, eu brinco dizendo que fui como Jonas, né? Passei 3 dias, 3 noites no escuro. Quando eu voltei, menino, eu estava na igreja, eita glória, aleluia. Eu queria receber a mensagem, eu queria receber a palavra, eu queria que um pregador pregasse. Não importasse o que ele dissesse para mim, era bom, porque a minha alma estava sedenta de Deus. Quando a gente está farto, a gente fica, né? Mas Israel não, Israel agora está diferente. O mais interessante é se entender a voz de Deus. É porque a gente começa a realizar aquilo que Deus quer que seja realizado nas nossas vidas. Aleluia. E Neemias está pregando. E porque entenderam, começaram agora a aplicar a palavra do Senhor. Versículo 12. Eles começaram agora a festejar a Deus. Irmão, nosso Deus é um Deus que gosta de festa, viu? O nosso Deus gosta de festa. Existiam as ordenanças, inclusive o culto das premissas que nós fazemos aqui é uma delas, que Deus gosta de receber a adoração. Inclusive, meus irmãos, a festa dos tabernáculos. Eles não faziam, se você olhar o versículo 17, desde o tempo de Josué, eles não faziam, eles não realizavam solenidade ao Senhor nosso Deus. Mas quando eles voltaram do cativeiro, oh glória, eles aprenderam toda a vontade de Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã. Ei, meu irmão, Deus nos trouxe, Deus nos traz o entendimento da sua palavra para ser aplicado em nossas vidas, para ser vivenciado, para nós realizarmos a vontade de Deus. É por isso que Ele se revela, é por isso que Ele interpreta, é por isso que Ele penetra o nosso coração. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então Daniel, quando entende a palavra, Daniel vai orar. Vocês entenderam aí? Quando a gente entende o que se prega da parte de Deus, quando a gente seleciona, a gente tira o homem da nossa frente e percebe que a voz de Deus está na palavra, a gente coloca em nossa vida a palavra que é pregada. A gente começa a vivenciar outros horizontes. A gente começa a realizar o projeto que Deus quer que seja realizado. Aleluia. Daniel então vai orar, versículo 3. E o que é orar? Oração, irmãos, é prece, súplica dirigida a Deus. É interessante. É interessante olharmos isso. Porque a gente vai pesquisar na Bíblia, a gente vai encontrar diversas pessoas que oraram e como é importante orar. E inclusive o irmão falava aqui, e eu também falo, porque a gente está todo o tempo envolvido na obra, a gente tem a mensagem todo o tempo em nosso coração. O pastor falava sobre orar verdadeiramente. Aquela intimidade, aquele momento que tu sente que tu está diante de Deus. Tu conseguiu romper as coisas que estão de lado, as coisas que estão em tua volta. Tu conseguiu adentrar a sala do trono da graça. Oh, glória a Deus. Suplicando, orando, fazendo tua prece diante do Senhor, se é assim que pode se dizer. Parece até com nossos irmãos. O entendimento que devemos ter sobre a oração é que Deus ouve as orações. Alguém entendeu? Deu glória a Deus, né? Glória a Deus também, meu irmão. É verdade. Deus ouve as orações. O salmista, no Salmo de número 65, versículo 2, diz que ele ouve as orações, por isso toda a carne vai diante dele. Porém, ouvir e atender, existe uma distinção. Deus ouve algumas orações, mas Deus não atende todas as orações. É interessante isso. Para nós compreendermos isso, eu te convido a vir no Salmo, no Provérbios, em Provérbios 15, versículo 29. Para nós compreendermos acerca dessa oração, a ferramenta do crente que sabe orar, é crente vitorioso.
Provérbios capítulo 15, versículo 29. Longe está o Senhor dos ímpios. É interessante essa palavra. Por que é interessante? Deixa eu segurar aqui. É porque o Senhor está longe dos ímpios para ouvir a oração. Não para salvar. Não para salvar. Ele não faz acepção para salvar. Agora, nós estamos falando de oração. Olha o que Jeremias disse: achareis quando me buscar de todo o teu coração. Glória a Deus. Então o provérbio continua: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus por isso. Deus está atento à oração do justo. Deus está atento à oração da igreja. Por que, irmão da igreja? Porque a nossa justiça não é propriamente nossa, mas é a justiça de Cristo que habita em nossas vidas. E é por isso que São Tiago, se pode dizer assim, ele fala que a oração do justo, Tiago capítulo 5, versículo 16, faz muito em seus efeitos. Aleluia. Porque o Senhor é com o justo. Aleluia. Porque a oração do justo é ouvida, e não somente ouvida, mas respondida. Louvado seja o nome do Senhor. É importante nós analisarmos algumas características de uma pessoa justa, para nós entendermos então o posicionamento que teremos diante de Deus, porque a nossa oração a nos apresentar a Deus, ela está muito em tona para nós fazermos. Por exemplo, aleluia, o justo, o homem justo, é aquele que é confesso, ou seja, confesso de seus pecados, confesso que é um pecador. Ele não se coloca diante de Deus como alguém, aleluia, soberbo. Não. Ele se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Eu reconheço que sou um pecador. Agora, eu não ando em práticas pecaminosas. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Jesus tornando o homem justo para se apresentar diante de Deus em oração, pelo sangue de Jesus, é que isso se acontece na vida do crente. É por isso que crente, irmãos, que tem entendimento doutrinário, de ensinamento da palavra, ele é diferenciado quando ele se prostra diante de Deus. Ele não consegue passar só 3 minutos, meus irmãos, diante de Deus. Ele tem muita coisa para falar a Deus, ele tem muito que adorar, ele tem muito que reconhecer, ele tem muito que dizer: Senhor, aleluia, eu te sou grato por isso, eu te sou grato por aquilo, e não somente isso, mas só para dizer que o nome dele é exaltado entre as nações. Eu já passei mais de 10 minutos, louvado seja o nome do Senhor. Só para dizer que Ele é um Deus grande e que o nome dele é santificado em todos os lugares, tu já passa mais de 10 minutos, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo está escrevendo aos Efésios. E eu digo no meu comentário: este também anda revestido de justiça. Essa palavra justiça, ela está muito forte em nós. E todos nós devemos olhar bem para esta palavra na Bíblia. Porque o salmista, ele diz que o trono de Deus, as bases do trono de Deus é firmado em justiça e em juízo. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz aos seus discípulos: se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Olha como é importante nós analisarmos isso. O nosso comportamento, a nossa fala, os nossos pensamentos, a nossa ação para com o próximo. Como é que nós estamos trabalhando? Jesus chega a dizer: a medida com que medido serás medido. Olha que coisa interessante. O justo, meus irmãos, ele vive por fé. Oh, glória a Deus. É diferente, é totalmente diferente. Aleluia. Então Paulo diz aqui no Efésios capítulo 6, versículo 14, nós devemos estar também revestidos da couraça da justiça. Oh, glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é extraordinário da parte de Deus. Daniel também busca a Deus com rolos. E eu fiz aqui uma palhinha porque a gente poderia ficar na oração aqui por muito tempo, com essa doutrina todinha.
Porque tem muita coisa para se falar de oração, muita coisa mesmo que nós devemos aprender. Oração que não é ouvida, oração que não é ouvida porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa. Tem muita coisa para se discutir acerca de oração. Existe uma doutrina de oração, existe um ensinamento completo sobre oração. Mas eu trouxe aqui alguns resumos acerca de nós nos aplicarmos a orar diante de Deus. Porque eu tenho visto muita gente não compreender o diálogo com Deus, a conversa com Deus, ir diante do Senhor nosso Deus, não saber, mesmo Jesus mostrando lá no Pai Nosso, né, em Mateus capítulo 6, a partir do que nós denominamos essa oração de Pai Nosso, nós denominamos, Jesus não falou isso, Jesus só ensinou como orar, como deveríamos falar, é a oração modelo, mas mesmo assim a gente tem essa dificuldade de interpretação, de compreensão. Daniel também busca com rogos. Então quer dizer que eu vou orar e dentro da minha oração existem rogos. Eu achei muito interessante, eu comecei a me esmiuçar, comecei a ficar procurando como era que se colocava, em que aplicação isso se dá numa oração. Pedir com instância, aplicar, suplicar, como prestes a acontecer, solicitar. É aquele rogo que eu estou diante de Deus todo dia, Senhor, eu estou continuando com aquela fé, crendo que o Senhor, eu estou suplicando aquela ação. Eu não estou, aquele repetitivo, aquele pedir, batei. Aquela petição que alguém diz assim, não, mas eu não posso pedir ao Senhor 2 vezes porque é vã. Ei, irmão, ele está falando de vã repetição. Vã repetição. Você pode explanar diante do Senhor uma causa, ou sim ou não. Eu não posso pedir uma única vez. Eu estou rogando, glória. Daniel agora está rogando a Deus. E quem sabe ele está dizendo, Senhor, eu orei pela tua palavra, eu estou aporado por ela. Todos os dias ele dizia, porque ele orava 3 vezes ao dia. E talvez 3 vezes ao dia ele dizia, Senhor, aleluia, chegou o tempo. Tira nós desse lugar. Nos faz voltar novamente à nossa terra. Aleluia. Glória a Deus. Pela palavra. Daniel orava pela palavra. Isso é tão provável que a janela está em direção a Jerusalém. Quando você lê 1 e 2 Crônicas, quando nós fizemos menção, quando Salomão está fazendo a consagração do templo, ele diz que não há homem que não peque, quando Israel pecar e for levado em cativeiro, e lá do cativeiro Israel se voltasse para o templo e orasse, Deus ouve do céu quando isso acontecer. Então Israel tinha a cultura religiosa de aonde ela estivesse, não importava onde for, e hoje os muçulmanos têm muito isso lá. Lá se você estiver no horário dele, eles param na hora, não quer saber aonde é, eles param, se viram para o templo e se prostram onde eles estão. Israel tinha também isso. Daniel estava na Babilônia, mas a sua nação, que era os céus, que era Jerusalém, ele não deixou as costumes. Porque tem gente, irmão, que às vezes está na igreja crente, mas quando chega em outro lugar, você esquece que é crente, né? As palavras desse tamanho, se envolve com outras coisas que não tem nada a ver, se esquece das suas raízes, que não é desta terra, que é dos céus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Daniel não. Daniel fazia conforme as Escrituras, ele orava conforme a palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus disse para mim e para você, e tudo que nós pedíssemos em oração, Ele nos daria. Se nós estivéssemos com Ele, e Ele em nós. Esse é o princípio. Tudo que vocês pedirem, meu Pai fará. Oh, glória a Deus. Pela palavra nós oramos com confiança. Nós rogamos ao Pai com confiança. Oh, glória a Deus. Então, é interessante porque esse rogo não é somente os homens que faziam. Marcos está registrando no capítulo 5 que os demônios rogavam a Jesus incessantemente para ele não expulsar eles daquela província. O texto diz que eles rogaram, Jesus, não expulsa nós daqui, não tira nós daqui, Jesus, não tem poder, não tem autoridade. Olha aí, interessante. Os demônios sabiam como rogar a Jesus. E às vezes a crente não sabe como rogar a Jesus. Aleluia. Como é que pode uma coisa dessa?
Moisés, Êxodo capítulo 33, versículo 18. A Bíblia diz que Moisés roga a Deus com instância, porque queria ver a glória de Deus. Eu acredito, irmãos, em um Deus que está lá nos altos céus dizendo: vou contar como eu queria que o meu povo me rogasse, para me derramar minha glória sobre eles. Eu acho que falta muito a gente rogar com instância. Eu lembro-me de muitos testemunhos. Eu estava lendo, aleluia, Pentecostalismo no Brasil, o livro que comprei, e o autor diz que as pessoas naqueles dias, irmãos, passavam dias jejuando, orando, em vigílias, pedindo para ser batizados com o Espírito Santo, pedindo para ser revestido do poder do alto, pedindo para ser usado nos dons. E dizem que naqueles dias, irmãos, era volta e meia, alguém estava sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Dizem que naqueles dias alguém volta e meia era batizado com o Espírito Santo. Aleluia, que pessoas entravam, aleluia, nos braços mortas, mas voltavam andando, entravam com cadeira de roda, mas voltavam andando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existia um rogo muito forte naquele tempo, naquela igreja. Será que nós não estamos rogando ao Senhor? Aleluia. Será que nós estamos orando e estamos se esquecendo de algumas coisas que são importantíssimas para nós mesmos? Rogo, irmãos, rogo. Moisés insistia com Deus: eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus, eu quero ver a tua glória. Moisés não pode ver a minha glória não, rapaz. Mas ele não quer insistir. Eu disse: poxa, bom, eu vou deixar tu ver um pouquinho da minha glória. Eu vou passar e tu vai ver numa frente de uma rocha. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Jesus também rogou. Jesus rogou ao Pai pelo Espírito Santo. João 14, 16. Jesus rogou ao Pai para ele enviar o Espírito Santo Consolador amado. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também rogou a Deus pelos discípulos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9. Jesus rogou por eles, porque enquanto eles estivessem aqui na terra, Deus os livrasse de todo o mal. Oh, glória a Deus. É interessante, meus irmãos, nós olharmos isso. Mas também existem pessoas que nós não devemos rogar por elas. Alguém diz: irmão, ora por mim, né? Irmão, ora por mim. Jeremias estava no cativeiro, como eu falei agora há pouco, e ele rogava pelo povo. Ele rogava pelo povo. Ele rogava pelo povo. Aí Deus apresenta-se a Jeremias, capítulo 14, versículo 11. Jeremias, não roga por esse povo. Não roga por esse povo. Esse povo é ruim. Esse povo é mau. Esse povo não quer Deus. Esse povo não quer mudança. Esse povo não quer conversão. Jesus, para nós ouvirmos isso é duro. Mas deixa eu falar uma coisa para você: tem gente hoje na terra que não quer saber de Deus, é inimigo de Deus, e ele faz isso declaradamente. O próprio texto diz que tem pessoas que é inimigo da cruz de Cristo, mas amigo dos manjares, de quem é amigo de Deus. Então nós devemos entender isso. E às vezes a gente entra em situações, como já aconteceu comigo e minha esposa, que preço tem agora para a gente? Porque a gente não vigiou, porque a gente não consultou a boca do Senhor primeiro. Senhor que está conosco no mistério, se o Senhor está conosco, nós vamos entrar. Oh, glória a Deus, porque o Senhor vai nos dar a vitória. A vitória não é nossa, é do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia a Deus. João também, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16. João diz: olha, eu digo que por esses vocês não orem, não roguem por esses, porque eles têm pecado de morte. Aleluia. Eles têm pecado de morte, eles não roguem por eles. Então veja como é interessante nós analisarmos o texto que está sendo discriminado nessa noite para nós entendermos. Existe no meio da oração um momento de rogo, que eu acredito que todos nós temos aqui. Todos nós temos esse momento. Talvez a gente não despertava para isso como a gente está fazendo aqui no texto. Rapaz, então aquela situação que eu apresento a Deus toda noite é um rogo que eu tenho diante dele aqui. É uma súplica. Né? Eu creio que o Senhor vai atender a minha súplica, porque nós estamos aprendendo a nos pôr diante do Senhor pela palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. É interessante buscar a Deus também com jejuns. É outra palavra muito extensa na Bíblia, muito extensa, tem muitos ensinamentos sobre jejum, e é surpreendente porque muita gente não sabe disso, ou pelo menos não quer saber.
Mas é surpreendentíssimo. Deus tem na sua palavra muitos momentos de falando sobre jejum. Eu tirei alguns, separei alguns aqui que eu achei interessante para nós trabalharmos as causas. Por que o jejum, né? Por que alguém vai, que influência isso vai ter no mundo espiritual? E eu digo para você que tem toda a influência no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos encontrar as pessoas jejuando por diversos motivos. Para Deus dar direção na caminhada e livrar dos perigos. Por exemplo, Neemias, Esdras, capítulo 8. Esdras, meus irmãos, ele teve pelo rei Artaxerxes a oportunidade de conduzir o povo de volta a Jerusalém. Esdras era o homem que tinha a missão de reedificar o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existiam muitos inimigos dos judeus nessa volta. Eles tinham que passar por muitas províncias. Mas Esdras tinha feito uma propaganda. Esdras tinha pregado, vamos dizer assim, melhor dizendo, ele tinha pregado sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus de todos os céus. E Esdras, o texto diz que ele ficou envergonhado de pedir ao rei Artaxerxes uma companhia de guarda para proteger ele do inimigo. Então o que é que ele faz? Ele convoca um jejum coletivo. Ele chama todo mundo para jejuar, para pedir a Deus que eles caminhassem em segurança todo o trajeto. E eles fizeram isso. Eles abriram o jejum, oh glória a Deus, passaram um dia clamando, se voltando para Deus, para eles terem um caminho livre por Deus. Que Deus livrasse ele de todos os inimigos, e eles saem de lá, porque diz o texto que aqui, aleluia, Esdras estava com vergonha, porque senão alguém podia dizer: o teu Deus não é o Todo-Poderoso? Por que ele não livra vocês? Então a Bíblia diz que ele buscou a Deus incessantemente com jejuns, aleluia, clamando para Deus operar no quadro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei olhando o texto, eu fiquei maravilhado com o nosso Deus. Oh glória a Jesus. Sabe o que é aquilo? É o homem brilhando a alma dele, dizendo: Senhor, eu não tenho forças para ir. Senhor, aleluia, por mais que eu seja um homem e tenha pessoas que eu tenha autoridade, mas eu quero colocar minhas mãos na tua vida, a minha vida nas tuas mãos, melhor dizendo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É aquela pessoa que confia inteiramente a sua vida, o seu caminho, aleluia, a Deus. E o jejum é isso. Esse é o primeiro que eu separei aqui, né? Ele pede um jejum total. Por exemplo, um momento difícil, Mardoqueu exorta Esther a não se calar. Por exemplo, aqui é no livro de Esther, mas clamar. Capítulo 4 de Esther, versículo 14. O que estava acontecendo naquele episódio? Alguém estava querendo exterminar os judeus. Amã estava chateado porque Mardoqueu não se prostrou. Porque os judeus, irmãos, eles eram muito fiéis a Deus. Eles tinham uma fidelidade. Os verdadeiros crentes, irmãos, são fiéis. E os verdadeiros crentes sempre vão sofrer alguma afronta. Porque eles não vão querer ceder às coisas deste mundo de jeito nenhum. Por amor e por fidelidade à santidade de Deus. Então Mardoqueu está lá, mas ele não se prostra diante de Amã, que tinha sido exaltado. E aquilo, Amã não somente ficou chateado com Mardoqueu, mas com todos os judeus. Porque Mardoqueu disse: olha, o nosso povo não se prostra diante de homem, nem diante de imagem de escultura. E aquilo foi suficiente para Amã pegar um ódio dos judeus muito grande. Escute, só porque eu e você não fazemos coisas que o mundo faz, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia e ele quer nos matar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer nos matar, mas grande é o Senhor nosso Deus que tem nos dado livramento. E aí Esther se omite. Esther quer se omitir. Ele diz: olha, Senhor vai me alcançar, eu sou rainha. Mas Mardoqueu diz: olha, se tu se calar, se tu não nos ajudar, Deus enviará a ajuda de outro lugar. E a tua casa vai ser consumida. Entenda, meus irmãos, nós somos igreja. Nós não temos que estar contra o outro. Nós não podemos lutar contra o outro. Nós não podemos se calar quando alguém está fazendo mal contra alguém. Nós não podemos nos calar quando alguém está falando mal um do outro.
nós temos é que intervir, porque nós somos todos do mesmo corpo, louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos ajudar as pessoas a trazer calúnia, a trazer situações. Então, mandou que olha, tu tem que se prostrar, tem que se colocar. Então, ela diz assim, então, faz um jejum total. Agora, o jejum aqui é diferente. Foi 3 dias, sem comer e sem beber. Esse é um jejum que pouca gente fez na Bíblia. Porque é um jejum muito difícil. Ele é um jejum que até para novo é complicado. Porque você fica sem tomar água, sem comida e sem bebida. 3 dias é complicado, meio difícil. Mas faz-se, alguém está fazendo esse jejum. Mas não é muito recomendável, porque traz muito dano à saúde. O organismo para todinho, né? Para voltar de novo tem que ser um processo. Mas existir aqui, meus irmãos, aqui é um negócio muito forte. Eu acredito muito que Deus estava movendo o coração daquela mulher para abrir esse jejum. Porque quem já jejuou sabe como é que é o processo. Um dia que você passa 24 horas, você já sofre o dano do seu corpo. E você passa 3 dias tomando água, você sofre uma coisinha, é benção. Você passar 3 dias sem água, sem comida, o processo é pesado. Viu? Porque é um negócio complicado. Mas existia algo de Deus no coração daquela mulher. A súplica tinha que ser grande, o clamor tinha que ser grande. E eles se colocaram todos na presença de Deus em oração. E Deus fez um grande mover. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Se a igreja se colocar para buscar a Deus, como é certo fazer, a igreja é vencedora. Glória a Deus. Se eu e você fizer o que tem que ser feito, Aleluia, nós somos Deus. vencedores, porque o Senhor opera. Glória a Deus. Pense no bicho que é abençoado, é crente quando ele sabe. Eu digo bicho porque a gente é ovelha, né? A gente é abençoado quando a gente ora corretamente, né? Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Quando a gente faz o que é correto se fazer. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Josafá também, lá em 2 Crônicas 20, versículo 3. Josafá também faz um jejum coletivo. Eu louvo muito a Deus por isso. Josafá pedia vitória contra o inimigo que estava querendo assolar a nação. Sabe, irmãos, às vezes a gente ora, às vezes eu fico olhando, as pessoas elas vão às campanhas, elas vão aos círculos de orações, mas elas não vão além. Hoje eu e você temos acesso ao trono da graça. Quem disse que você não pode orar? Quem disse que você não pode aprender a buscar a Deus? Com orações, com rogos, com súplicas, com jejuns. Às vezes a gente não quer fazer. A gente não quer se posicionar. Às vezes a gente está vendo o inimigo atacando, a gente está vendo as coisas dando errado, a gente sabe que tem uma intervenção maligna ali. E às vezes a gente não se posiciona para fazer o que tem que ser feito. Mas o texto ali diz bem claro: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar ali é jejuar. É matar a carne velha que é nojenta, que se levanta contra os outros, que luta contra o reino, que não deixa o Espírito operar possantemente em cada um de nós. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né? Se humilhar, buscar a minha face, se converter. O texto é muito claro, glória a Deus. A vitória nossa às vezes está um passo de nós mesmos, porque a gente não busca. Mas a gente quer que alguém busque. Rapaz, mas a oração do justo é não ter feito. Eu vou pedir o irmão Zé aí para orar por mim. Né? Ele é um justo, eu vou pedir a ele, eu já não me sinto tão justo assim, faltou meio assim e tal. A gente não quer se posicionar como a palavra de Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Porém, nós ouvimos nessa noite que Deus, Ele ouve sim as orações, mas Ele não responde todas as orações. Não é porque Ele seja um Deus ruim, não, é porque Ele quer. Olha, os obreiros estavam em cima do mar. Os obreiros estavam em cima do barco, melhor dizendo. E o vento açoitava o barco. Porém, Jesus vinha andando. E alguém que estava em cima, se é tu, Jesus, deixa eu ir contra ti, através de ti, ou em busca de ti. Eles vêm. Mas quando ele foi, ele temeu, ele teve medo. Então a sua fé, ó. E às vezes a gente está desse jeito. A gente às vezes está sem fé, está desanimado para buscar a Deus, para se prostrar diante do Senhor e fazer uma busca pessoal. E nós devemos fazer isso. Devemos ter nossos momentos com Deus em oração.
Devemos ter nossos momentos com Deus para salmodiar o seu nome. Devemos ter nossos jejuns semanais ou mensais. Nós devemos ter. E é tanto que nós estamos aqui com um projeto, nós fazemos um jejum mensal para a nossa igreja, para todos nós. Estamos vendo um dia melhor que seja para nós nos humilharmos diante do Senhor, nosso Deus. E será muito maravilhoso para a nossa espiritualidade. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém? Glória a Deus. No episódio em que os irmãos de José o venderam, porém mentiram, né? Jacó, aqui já é a questão do pano de saco. Gênesis 37, 34. Pano de saco é interessante porque ele era feito de couro de bode. Eu fui pesquisar. Pano de saco, ele era para as pessoas que iam suplicar, eles iriam chorar, eles iriam demonstrar a sua humilhação. Então eles se vestiam desse pano de saco. E eu achei isso na Bíblia, mas não tem muitas pessoas que fazem isso, que faziam isso. Eram os reis que faziam isso, Jacó fez isso. Jacó era o patriarca das 12 tribos. E isso era muito aceitável diante de Deus. Ezequias fez isso, tirava as suas vestes. Davi fez isso, tirava as suas vestes reais, né? E vestia-se ali naquele pano de saco, né? E falava-se muito de humilhar-se, né? de trazer uma memória, uma situação, de mostrar-se a sua vestimenta a Deus. Enfim, era alguém que ia prantear. Você vê se uma pessoa com um pano de saco, ela estava pranteando, ela estava chorando. Porque eu pelo menos sou difícil de chorar demais. Eu oro, eu rogo, mas chorar é diferente. E é por isso que às vezes você vai encontrar as pessoas vestidas de pano de saco, era quando o negócio estava bem apertadinho. Quando estava bem apertadinho, não o choro descia. E a pessoa estava vestida de pano de saco, ela estava chorando. Ela estava pranteando diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quando Davi pecou com Betseba, por exemplo, que Deus disse: olha, o menino vai morrer. Davi tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco e se prostrou pranteando diante de Deus. Isso aqui é o momento mais estreito. É quando eu e você reconhece, né, a necessidade daquilo que está acontecendo. Então não tem como, é choro mesmo, é chorar mesmo diante do Senhor, nosso Deus. Cinza também, né, meus irmãos, fala de coisas sem valor. O que é queimado? Doce. Final, fim. É por isso que a gente vai encontrar muita gente usando isso sobre a cabeça. É uma declaração que nós temos um limite, que as coisas aqui se acabam. Porém também, quando ia diante de Deus com cinza, dizia: o Senhor é eterno, o Senhor é exaltado para sempre, a tua palavra não passará, mas nós que estamos aqui passaremos, tudo isso aqui se acabará. Aleluia. O próprio Jó, diante de tudo aquilo que tinha, humilhava-se e dizia: eu só sou pó e cinza, né? Jó capítulo 30, versículo 19, Jó capítulo 42, versículo 6, Jó é uma demonstração extraordinária disso. O livro de Jó é maravilhoso, ele nos ensina muitas coisas. Porém, meus irmãos, nós entendemos nessa noite que há um conjunto de circunstâncias na oração que nos aproximam de Deus. E a Bíblia diz que sábio é aquele que a executa. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem nos ensinado. Eu creio que Deus tem nos enviado mensagens para a gente aprender algumas coisas. E eu acho isso importantíssimo. Eu estava absorvendo essa mensagem na minha casa, muitas coisas que eu ainda não tinha atentado tanto, como por exemplo o rogo. Eu fiquei com aquilo muito no meu coração, porque eu fiquei me deleitando ali na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero dizer para você que se nós formos buscar a Deus, nós devemos buscar com todo o nosso coração. Porque o Senhor vai enviar respostas, o Senhor vai intervir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nesse Deus, irmãos, que escuta. Eu creio nesse Deus que ouve. Eu creio nesse Deus que nos purificou para nos colocarmos e nos darmos condições de buscarmos a Ele e sermos grandemente abençoados
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Essa é a palavra do nosso Deus nessa noite, meus irmãos. Buscando o Senhor, aleluia, com orações, votos, jejum, pano de saco e cinza. Mas, irmão, é muito pesado isso aí, irmão. Eu vou com uma festa ali que é melhor, festa de crente, né? Mas a maneira com que a Bíblia me ensina e te ensina de buscar a Deus é desse jeito. É com rogo, com oração, é com súplica. A festa tem que acontecer. E ela vai acontecer. Isso aqui não é isentando a festa. Crente tem que festejar mesmo. Tem que festejar Deus mesmo. E as festas é grande, é de 7 dias. A gente faz de Santo Domingo, né? Quando se faz festa com Deus, é festa grande. Mas buscar a Deus para outras coisas, para aquilo que às vezes nós estamos padecendo, para coisas que estão se esvaziando em nossas mãos, é diferente. Buscar a Deus com propósito de vitória, com propósito de mudança de vida, com propósito de mudança de cativeiro, com propósito, louvado seja o nome do Senhor, de Deus operar na nossa caminhada, no nosso ministério, na nossa família. Tudo isso é diferente. Na festa a gente vai para festejar o nome do Senhor. Mas a busca é para aprendermos a lutar no nosso quarto de guerra. É para quando nós estivermos no nosso lar, nós separarmos nosso momento para servir a Deus. É para nós, quando formos nos prostrar no momento de oração, nós sabermos suplicar diante do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. A palavra do Senhor nosso Deus é essa para o meu e para o teu coração. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração nessa noite para você. Para que o Senhor Deus contemple você nos seus momentos de oração, nos seus momentos de busca, e não somente ouça as nossas orações, mas que o Senhor atenda as nossas orações, para que a gente nos alegremos cada vez mais no Senhor nosso Deus, e cada vez mais nosso coração esteja inclinado para buscá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Amanhã, meus irmãos, é sexta-feira, terceira sexta do mês. Nós temos ali um convite do nosso pastor para nós estarmos indo ali na nossa sede. Vontade é que nós pudéssemos ter um transporte aqui para levar só os irmãos, seria muito maravilhoso. Mas tem custos, né? E nós estamos tendo muitos custos, muitos gastos, não estamos nem podendo fazer isso. Mas existe o Bora de Graça aí. Tem alguns irmãos também que têm carro. Eu quero convidá-los para nós estarmos indo ali amanhã, em nome de Jesus. Os cursos na nossa sede sempre